Olá, bem-vindos a mais uma unidade de Direito Civil, Pessoas e Bens. Nesta unidade, iremos estudar sobre os bens. Nesta sessão, falaremos sobre conceitos e classificação dos bens considerados em si mesmos. Para começarmos nosso estudo, precisamos entender o conceito de coisa e bem. A noção de coisa é mais abrangente do que a de bem. A coisa é gênero, é tudo aquilo que existe e não é o ser humano. Já o bem é espécie, é uma coisa com interesse econômico e jurídico. Portanto, os bens são coisas materiais, úteis ao homem e com valor econômico, e também coisas imateriais que possam ser valoradas, como, por exemplo, o direito autoral. O patrimônio, ele é o complexo de bens do indivíduo. Então, ele é a soma de bens corpóreos e incorpóreos da pessoa. Também podemos considerar que ele é a universalidade de direitos e obrigações de uma pessoa. Ele é material ou imaterial. A teoria do Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo diz que deve-se assegurar à pessoa um mínimo de direitos patrimoniais para que ela viva com dignidade. Agora vamos começar o estudo da classificação dos bens. Então, quanto à tangibilidade, os bens podem ser corpóreos ou incorpóreos. Os corpóreos são aqueles que podem ser tocados. Então, exemplo, carros, casas. A transmissão onerosa desses bens sempre vai ser por um contrato de compra e venda. Os bens incorpóreos, eles não podem ser tocados. Então, por exemplo, direitos, penhor, hipoteca. A transmissão deles é feita por uma cessão de direitos. Quanto à mobilidade, os bens podem ser móveis ou imóveis. Os móveis, eles podem ser removidos ou transportados. E aí eles podem ser móveis por natureza. Eles são móveis por natureza quando a mobilidade decorre da sua essência. E aí o movimento ou é por força própria, que são os bens semoventes, como por exemplo os animais, ou por força alheia, que por exemplo o automóvel. Eles podem ser móveis por antecipação, que eles eram imóveis, mas foram mobilizados por uma atuação humana concreta e efetiva. Então, por exemplo, uma plantação colhida, a colheita. Outro exemplo são os materiais provenientes da demolição de um prédio. E aí, os bens podem ser móveis por determinação legal, conforme o artigo 83 do Código Civil. E aí são eles: as energias com valor econômico, por exemplo, energia elétrica, os direitos reais sobre móveis, por exemplo, penhor que recai sobre uma joia, os direitos pessoais de caráter patrimonial, então, por exemplo, os direitos autorais. Os bens imóveis são aqueles que não podem ser transportados de um lugar para o outro sem alteração da sua substância. Então, por exemplo, um terreno. Aí, o imóvel, por natureza, é o solo e tudo que lhe incorporar naturalmente. Então, a árvore, frutos pendentes. Bom, vale lembrar que a propriedade do solo abrange o espaço aéreo e o subsolo, mas há algumas limitações de acordo com o Código Civil e a Constituição Federal. Bom, os bens imóveis por acessão física, industrial ou artificial eram os móveis que foram imobilizados por uma atuação humana, concreta e efetiva, ou seja, artificial. Então, por exemplo, construções e plantações. Os imóveis por acessão física intelectual são aqueles incorporados a um imóvel pela vontade do proprietário. Então, por exemplo, um trator numa fazenda.
E aí os bens imóveis por determinação legal estão previstos no artigo 80 do Código Civil e são os direitos reais sobre os bens imóveis e as ações que os asseguram e o direito à sucessão aberta. Quanto à fungibilidade dos bens, eles podem ser fungíveis e infungíveis. Os fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. O melhor exemplo aqui é o dinheiro. Eles sempre são bens móveis. Já os bens infungíveis são os insubstituíveis. Eles não podem ser substituídos por outros de mesma espécie, qualidade e quantidade. Aí eles podem ser móveis ou imóveis. Então, o exemplo aqui seria um quadro de um artista famoso. Ele não pode ser trocado por outro, não vai ter o mesmo valor. Quanto à consuntibilidade, os bens podem ser consumíveis ou inconsumíveis. Os consumíveis são aqueles que o uso importa destruição imediata da própria substância. Então, por exemplo, um sanduíche. Já os inconsumíveis são aqueles que suportam o uso continuado, sem que perca o valor, sem que se perca o bem. Então, por exemplo, um avião, um carro. Quanto à divisibilidade dos bens, eles podem ser divisíveis ou indivisíveis. Os divisíveis são aqueles que a gente pode repartir em porções reais e distintas, e cada uma dessas porções vai formar um todo perfeito, completo. Então, por exemplo, uma saca de café. Os bens indivisíveis são aqueles que não admitem uma divisão cômoda, que não cause desvalorização ou dano. Então, por exemplo, um cavalo. E aí pode ser natural, a indivisibilidade dele guarda relação com o uso e substância do bem, como por exemplo um relógio. Convencional, que tem relação com a utilidade do bem, por exemplo, um touro reprodutor. E legal, que a indivisibilidade é determinada pela lei, por exemplo, a herança antes da partilha. Quanto à individualidade dos bens, eles podem ser singulares ou coletivos. Os singulares, mesmo que reunidos, eles podem ser considerados independentes dos demais. Então, eles são considerados em sua individualidade. Eles representam por unidade autônoma e, por isso, distinta de quaisquer outras. Então, por exemplo, um lápis, um livro. Os bens coletivos são aqueles que, em conjunto, formam um todo. Então, a universalidade fática. Essa união decorre da vontade. Então, por exemplo, uma biblioteca. A universalidade jurídica decorre da lei. Então, exemplos a herança, o espólio, a massa falida e o patrimônio. Então, o artigo 91 do Código Civil traz aí pra gente. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Essas foram as classificações dos bens considerados em si mesmos. Nos vemos na próxima sessão.